Vamos falar com o vereador Pio Mielo sobre educação financeira para crianças e terceira idade. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Agradeço o convite, a gentileza. Olha, eu queria fazer uma pergunta logo no começo da nossa conversa, porque nós sabemos que economizar dinheiro nem sempre é uma tarefa, vamos dizer assim, muito fácil, né? Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores um pouco a respeito da sua trajetória, até de como você chegou a esse tema de projeto de lei e como que o que beneficia necessariamente a população brasileira. Você sempre se interessou por educação financeira, vereador? Boa noite a todos. Sempre me interessei. Você falou uma coisa importante, a atividade de poupar, de investir, não é uma atividade prazerosa, requer sacrifício. E todo sacrifício, ele só é superado se você tem um objetivo maior a ser conquistado. Então, a minha grande pauta era, por que investir? Por que poupar? Então, já começo com uma dica. Se você não sabe para que guardar o dinheiro, qual é o seu objetivo maior, dificilmente você conseguirá sair das dívidas. Então, essa temática de saber o que quer é muito importante. Eu venho de uma família humilde, né? Pai metalúrgico, mãe dona de casa, então a economia financeira familiar sempre foi regra da casa, né? Se não fosse ela, os filhos, eu e meus irmãos, não teríamos nos formado, teríamos conquistado a formação que conquistamos. Fiz matemática, me especializei em finanças, fiz pós-graduação em gestão financeira e dados estatísticos mostram que um dos principais males das famílias brasileiras, que inclusive gera distúrbio familiar, infelizmente, a economia, o dinheiro no bolso é fundamental para uma sustentação familiar, é a crise econômica, né? É o gastar demais. Vim me especializando, enquanto professor de matemática, fiz cartilhas, educação financeira para jovens, educação financeira para melhor idade. Surgiu aí um movimento para a gente defender isso enquanto uma política pública e depois de eleito fiz uma lei que agora já está em vigor em São Caetano do Sul, para que a gente tenha educação financeira nas escolas do município. Aliás, isso é uma coisa interessante que eu gostaria de comentar e que o senhor também falasse a respeito. Na sua avaliação, por exemplo, é necessário nós implementarmos uma aula específica sobre finanças, principalmente para os nossos alunos mais jovens? Tenho certeza que é fundamental que a gente faça esse trabalho. Por quê? Eu entendo que há um problema cultural, principalmente aqui no Brasil, que é transformar o verbo querer em precisar e vice-versa. Então, você cai em tentação e compra. Hoje a juventude ela tem um apelo comercial muito forte. O que é importante, deve-se gastar, deve-se investir, deve buscar aquilo que é de melhor. Mas lutar contra um processo cultural não é fácil. Você precisa do apoio da família, você precisa ter uma boa estrutura, mas a escola complementa demais, né? Eu entendo que aulas específicas para tratar dessa temática, tratar de endividamento, calcular juros, entender um pouco aí do quanto você paga por um momento, por uma fração de entusiasmo, essa discussão clara a partir de números, eu acho que é fundamental. Então, a aula formal de educação financeira nas escolas trará uma nova leitura sobre esse endividamento da população brasileira. Olha, tem uma pergunta que está chegando aqui, eu vou linkar com uma pergunta que eu já tinha aqui preparado sobre a questão da terceira idade. Tem uma senhora que está perguntando aqui a respeito de como fazer para quem recebe hoje uma aposentadoria, o dinheiro render um pouco mais. Eu vou linkar com esta pergunta. Ainda é possível, na terceira idade, organizar as finanças e sair, por exemplo, de um rombo financeiro? Pergunta maravilhosa, principalmente porque é um público que precisa muito de uma orientação financeira. Infelizmente, com o momento econômico que o país vive, é normal, infelizmente, a riqueza acumulada pelo público da terceira idade ser derretida por filhos e netos. E principalmente em políticas de financiamento bancário específico a este público. E a gente acaba se preocupando com o valor da parcela e não com o valor do bem. É possível. Uma dica geral, primeiro faça um diagnóstico.
Você vai ao médico, faz um diagnóstico da sua saúde, onde ele vai identificar se há ou não problema. A partir do problema identificado, busca-se alternativas. Vale a mesma regra para finanças. Recomendo que você pegue um caderno, pegue um bloco de anotações ou vá ao computador, liste todas as contas, todas as despesas que você tem, separando em boas despesas e más despesas. Tem dívidas que te agregam valor, tem dívidas que te diminuem valor. Vou dar um exemplo claro. R$10 por dia do valor unitário é um valor que não há muita representatividade, mas R$10 por dia no mês são R$300. Por ano já são quase R$4.000. Então, quando as pequenas despesas começam a entrar no seu cotidiano de maneira natural, isso provoca um rombo financeiro lá na frente. Então, a melhoridade deve colocar no papel todos os seus gastos, a partir dessa análise, checar o que é realmente prioritário e aquilo que pode ser equacionado, pagar as dívidas mais caras primeiro, trocar de dívidas se for o caso. Um refinanciamento do carro é mais barato do que ficar empurrando cheque especial e cartão de crédito. Talvez valha a pena refinanciar o veículo e quitar as outras dívidas. Então, esse diagnóstico ele é fundamental, principalmente para este público da terceira idade. Agora, a gente sabe que existe uma boa parcela da população que ensina, por exemplo, a gente está falando da terceira idade de crianças, os avós ensinam os netos a poupar dinheiro, não é? A gente fala que geralmente fazem verdadeiros milagres, inclusive, não é? Com o pouco valor que recebem. Qual que é uma dica de ouro, assim, para que as crianças possam poupar de verdade? O cofrinho funciona nos dias de hoje? Funciona e muito, mas eu acho que antes do cofrinho é o diálogo, é compartilhar. As crianças, elas são bombardeadas pela escola, pelos amigos da escola, pelas facilidades, pelos desejos de consumo. Consumismo imediato, consumismo imediato, né? Você prefere um pedaço de chocolate agora, você prefere um chocolate inteiro depois. Provavelmente ele quer um pedacinho agora. Então, os pais devem compartilhar as decisões com as crianças, independente da idade. Eu tenho um filho, o Matheus, que eu espero que esteja dormindo este horário, porque tem aula amanhã cedo, tem 5 anos e meio. Desde já eu converso muito com ele sobre o que é o mais importante. Se é um presente no final de semana ou se é um presente melhor no Natal, se é um presente melhor no aniversário. E aí você vai estimulando a criança a economizar a sua moedinha, a deixar para depois, a ter um pouco, controlar a ansiedade e compartilhar a decisão com a família, a esposa, o marido, as crianças. Eu acho isso fundamental. Isso fortalece, inclusive, a união do casal, fortalece a transparência financeira da família. Olha, temos uma pergunta que está chegando da Marlete Santos, de Cariús, no Ceará. Um beijo para vocês do Ceará, obrigado pela audiência. Aliás, é o Brasil inteiro ligado aqui na Rede Vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ela diz assim: boa noite, Fábio, parabéns pelo seu programa. Eu assisto sempre e quero fazer uma pergunta ao vereador. Para crianças, é correto a gente dar mesada? Isso varia muito de família a família, das condições, né, financeira, pessoal de cada um. Eu, pessoalmente, não sou dessa prática. Eu acho que mesada, ela precisa ser muito bem discutida com a família para que a criança entenda este valor a partir de um sonho. Eu prefiro trabalhar com a ideia de qual que é o teu sonho, qual que é o teu objetivo. Né? Se lá em casa o objetivo do meu filho, do Matheus, seja um brinquedo, seja uma viagem, seja um passeio, criar uma estratégia de economizar junto ao lado dele para que isso aconteça. Na adolescência, a mesada já cabe uma discussão melhor, porque aí o adolescente tem algumas prerrogativas, tem algumas necessidades pontuais, e aí, a partir aí do ensino médio, talvez valha, em condições da família, até para o jovem aprender a organizar e aplicar bem o seu dinheiro. Mas a criança em si, eu não sou apto dessa metodologia. Eu quero agradecer a todos aqui que estão falando. Tem uma senhora que está falando que é fanática pelo nosso programa. Muito obrigado. É um fanatismo, acho que positivo, né? Muito bom. Também o pessoal de São José do Rio Preto, obrigado pelo carinho. Tem uma pergunta que chegou aqui que eu queria fazer até para que as pessoas também que estão nos acompanhando entendam. Eles estão falando sobre, por exemplo, a questão de fazer poupança para crianças. Então, isso é ótimo. Você fazer uma poupança para os filhos.
É saudável você fazer esta poupança e a partir de que momento a criança deve ter acesso a esta conta? Palmas para você que fez essa observação para o nosso telespectador. Acho que essa é a melhor saída. Inclusive hoje você tendo não só a caderneta de poupança, a famosa caderneta de poupança, que a médio e longo prazo é uma aplicação interessante. Mas hoje você tem acesso a títulos públicos federais. Você, cidadão, cidadã, pessoa física residente no país, entra no site do Banco Central, se informa mais sobre Tesouro Direto. Você pode comprar um título público. O que é isso? Você está emprestando dinheiro ao governo federal. E ele, como prova desse empréstimo, te dá um título, te dá uma duplicata, entre aspas, que irá te devolver daqui 5, 10, 15, 20 anos o principal corrigido com juros com a garantia do Tesouro. Essa é a melhor aplicação para longo prazo, né? Então, ter uma poupança para o filho é fundamental, seja a caderneta de poupança ou seja uma aplicação de longo prazo no Tesouro Direto. E a que momento ele deva ter acesso, eu acho que quanto mais longínquo for esse momento, melhor. Porque você estimula a poupança e estimula um projeto maior lá na frente. Vai postergando. Vai postergando. Eu sou da cidade de São Caetano do Sul, nasci, cresci, estou vereador na cidade, né? Deixo um abraço para todo mundo que nos acompanha, inclusive. São Caetano hoje ostenta o IDH de número 1 do país, né? É a cidade com o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do país, fruto de políticas educacionais que a cidade aplica há muitos anos. Nós só chegamos a esse indicador porque nós temos uma educação extremamente estabelecida na cidade. Então a gente está aqui, o tema é educação financeira, mas uma educação ampla, que atinja todos os níveis, né, do jovem. A criança em São Caetano, dos 3 meses ao ensino superior, tem vaga na cidade. Então, quanto maior investimento você fizer na educação, melhor é o retorno que você terá da sociedade. Por isso que é um papel da família, mas é um papel do poder público trazer essa discussão econômica financeira para dentro da sala de aula. Agora uma pergunta de Brasília, Distrito Federal, é o Eduardo que pergunta. Ele está perguntando o seguinte: a criança segue o padrão de consumo dos pais? Eu creio que, até como professor educador que sou, a criança ela é educada através de exemplos, né? Eu acho que o ambiente familiar, o ambiente escolar, isso influencia demais na decisão da criança. Então, se você tem um pai gastador, se você tem uma mãe esbanjadora, desculpa essas expressões, mas servem para explicitar o que eu estou dizendo. A criança pode ter essa vocação. Se tudo vem fácil, vai fácil. Por isso, volto a insistir que o diálogo com a criança, com os pais, com os avós, é fundamental para estipular qual é o teu sonho. Deixo aqui um desafio, né, para o nosso telespectador. Qual é o teu sonho? O que te faz feliz? A partir deste sonho, deste objetivo, crie condições para alcançá-lo através de uma economia, de um planejamento financeiro. Se você não sabe aonde quer chegar, você não consegue escolher qual é o melhor caminho a seguir. Sem dúvida. Olha só, boa noite, Fábio. Estamos adorando o tema do programa desta noite. A minha pergunta é a seguinte: eu quero comprar um carro. Eu tenho uma quantia guardada. O restante seria melhor eu financiar ou fazer um empréstimo bancário? Depende muito da exigência do momento do carro. Das condições. Das condições, né? Você fazer um empréstimo bancário, não recomendo, porque a taxa de juros do empréstimo é maior do que a taxa do financiamento do veículo. Quando você compra um carro financiado, o carro é a própria garantia do empréstimo. Então a taxa de risco, a taxa é menor, porque o risco é menor. Quanto maior for a entrada, menos juros você vai pagar. Então, num problema específico, procure um carro que de fato atenda às suas necessidades, não caia na tentação de um luxo maior, de um passo maior do que as suas condições são para honrar esse compromisso, mas o financiamento do veículo, ainda para carros novos, as taxas são menores ainda do que você fazer um financiamento sem garantia real. Olha só a importância quando nós trazemos esses temas aqui no nosso programa, a importância do nosso programa em horário nobre, né, para a população brasileira. Olha esta pergunta, gente. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Pio Mielo. O meu esposo tinha uma pequena empresa. Nós falimos. Hoje não temos absolutamente nada. Moramos de favor na casa de uma amiga e meu esposo está entrando em situação de depressão.
não vemos uma luz no fim do túnel. Como se animar e como realizar uma saída financeira para esta situação? É a Angélica, do Rio de Janeiro, que pergunta. Angélica, boa pergunta, obrigado pela participação. Nós temos essa questão da problemática financeira, ela vai além de problemas de bolso. É isso, gera depressão, Exatamente. gera abala o casal, não é fácil. Primeiro, eu acho que tem que identificar todas as dívidas que possui, as de curto, médio e longo prazo, chamar os credores, mostrar a boa intenção, a vontade de quitar. É melhor um não explicado que um silêncio e uma interrogação. Eu acho que parte do princípio que há a boa-fé, mas não há condição econômica para isso. Fazer uma reavaliação das aptidões do casal, qual é a formação, qual é a especialidade, qual é o nível de instrução, né? E buscar uma repactuação dessas dívidas e um reposicionamento no mercado. Talvez se reinventar, eu não sei qual é a atividade que eles tinham, mas reinventar a atividade, buscar clientes antigos, buscar uma nova, a partir da criatividade que o brasileiro tem, isso é um ponto importante, buscar uma saída. Só não pode desanimar. Eu acho que nesse momento o apoio de um ao outro é fundamental, muita fé em Deus, muito trabalho, mas a partir de uma reorganização de vida, a partir das experiências de cada um, acho que seria o caminho ideal. Quer dizer, ter paciência em primeiro lugar, né? Calma. Não existe mágica. Não existe mágica, é isso que eu ia falar, não é? Não existe, assim, principalmente quando a gente trata de economia, trata de finanças. Hoje o país vive um momento econômico delicado, né? Há a perspectiva de sair? Há a perspectiva, né? Nós não ficaremos eternamente nessa crise política, nessa crise financeira. Temos que se preparar para saí-la, mas não é de um dia para o outro. Não existe a lâmpada mágica que você esfregue, sai o gênio e vai atender seus pedidos. Então, paciência, organização, disciplina é fundamental. Por falar nisso, nós estamos, acho que, com 14 milhões de desempregados, né? Exatamente. Se não me falha a memória. E muitas das pessoas que estão nos assistindo agora estão enfrentando essa dificuldade que é o desemprego. É possível fazer economias, melhorar a vida financeira mesmo desempregado? É muito difícil, porque a gente estava falando de dívida, né? Quando você tem uma dívida com receita, você trabalha, você tem o seu salário, você tem a sua renda, mas está gastando a mais do que recebe. Este é um problema. Tá. Outro problema é quando você não tem renda, né? A tua receita é zero, que é o problema que 14 milhões de brasileiros vivem hoje. Tem que se buscar alternativas, continuar procurando trabalho, emprego, renda, temos que ter o discernimento que o que é emprego e o que é trabalho. Há oportunidades de trabalho para quem se oferece a isso, trabalhos manuais, trabalhos caseiros. Haverá um novo remodelamento da economia brasileira. Não desanimar, não se deixar cair pela depressão, tentar fazer cursos. Hoje você tem vários cursos gratuitos, né, que são oferecidos, inclusive pelo Banco Central, cursos de educação financeira gratuito, acesso a todos. Se qualificar, estudar, se preparar para quando o país voltar a crescer, você está preparado a encontrar um emprego. Não é fácil. Eu sei que para o pai de família que está nos acompanhando, para a mãe de família, que acorda no dia a dia, vai procurar um emprego, sai com o currículo embaixo do braço e volta à noite sem um emprego ainda conquistado, não é fácil. Mas não pode desanimar, tem de estudar, tem de se qualificar, organização e disciplina, para procurar nichos de mercado que ainda possam acomodar essa mão de obra que precisa ser acolhida. Vereador, advogado, Dr. Pio Mielo, obrigado pela sua presença nessa noite. Obrigado. Pode falar. Passar uma cola, não sou advogado, matemático, economista, advogado, ainda não. Ainda não? Então tá certo. Me passaram a informação errada, então, tá certo. Mas um dia poderá ser, não? É um sonho. Ok.